Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo de número 1. Primeiro livro das Crônicas, 23 e 1. Diz assim: sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre todo Israel. Amém e amém. O Salomão, ele recebe a promessa por parte do Senhor de que ele seria o rei de Israel e de que ele sucederia o rei Davi. E esta promessa Deus foi fazendo a Salomão ao longo da Bíblia. Nós temos vários textos na Bíblia em que Deus deixa claro que ele vai levantar Salomão como rei em todo Israel, sucedendo o rei Davi. Uma destas ocasiões que esta promessa acontece, e eu volto a dizer aos irmãos, são vários os textos bíblicos, tanto no primeiro livro no segundo livro de Samuel, no primeiro livro dos Reis e no primeiro livro das Crônicas. São pelo menos 3 ou 4 vezes que Deus vai prometendo para Salomão que Salomão sucederia Davi ao trono. E uma destas vezes que esta promessa aparece, os irmãos estão com a Bíblia aí, é no próprio capítulo 22 do primeiro livro das Crônicas, no versículo de número 7 até o 10, que diz assim: e disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, então não edificarás casa a meu nome, diz o Senhor, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Olha o versículo 9 do primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Mas eis que o filho que te nascer será homem de paz, porque paz lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Esse texto mostra que Deus já tinha falado com Davi, e Deus já tinha falado com Davi que levantaria Salomão para suceder Davi. Ou seja, Deus falou com Davi, Deus falou com Salomão. Em outro texto, Deus fala com Betseba, mãe de Salomão. Em outro texto, Deus fala com o profeta Natã, que era o profeta de Deus nos dias de Davi. Ou seja, Deus vinha fazendo promessa que iria levantar Salomão no lugar de Davi. E aí, esse texto aqui nos ensina uma primeira lição: é que quando Deus faz a promessa, e que essa promessa é reiterada, e que essa promessa é feita a muitas pessoas, por muitas pessoas, em diversos momentos e em diversos lugares. Quando Deus dá uma promessa e insiste nessa promessa, passe o tempo que passar, passe os anos que passarem, passe a circunstância que for, chega o dia que Deus cumpre a sua promessa. Vejam que o texto que nós lemos em 1 de Crônicas, capítulo 23, versículo 1, diz assim: sendo, pois, Davi já velho, cheio de dias, fez Salomão rei em seu lugar em todo Israel.
Quando Deus vai falando conosco, às vezes a gente diz assim: mas essa promessa não vai se cumprir. Aí Deus fala de novo, usando outra fonte, e nós vamos criando resistências, oposições, recalcitrâncias, questionamentos, e vamos sempre colocando obstáculos à promessa de Deus, seja porque não vai cumprir por causa das circunstâncias, seja que não vai cumprir por causa da nossa própria limitação, seja que não vai cumprir por causa do tempo. Mas é importante a palavra de Deus ser ouvida por cada um de nós aqui esta noite, quase no apagar das luzes do ano de 2022. As promessas de Deus, chega o tempo que elas se cumprem, chega o tempo que a resposta vem, chega o tempo que a porta se abre, chega o tempo que o caminho é aplanado, chega o tempo que a cadeira vaga e Deus nos coloca aonde Deus quer que nós sejamos colocados. Então não turbe o seu coração, não desespere a sua alma, não descredibilize aquilo que Deus vem falando com você. Talvez Deus já tenha usado pregadores aqui nesse púlpito, aí você vem aqui na frente da igreja pedindo uma oração, Deus usa algum irmão ali, talvez você visita alguém, encontra um profeta lá e Deus fala, talvez Deus usa uma ou outra pessoa em lugares, em tempos, em circunstâncias diferentes, falando a mesma coisa. Não duvide, porque o tempo pode passar, a circunstância pode até ser contrária, mas vai chegar o tempo, vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o momento que a promessa de Deus vai se cumprir. Fala para o seu irmão: chega o tempo da promessa. Aleluias, anima o seu coração, alegra a tua alma, confia no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aprenda a não resistir à insistência de Deus em te conscientizar de uma coisa: quando Deus está falando insistentemente, saiba, a palavra de Deus, a promessa de Deus prevalecerá. Aleluias. Deus veio falando: Davi, você vai colocar Salomão no seu lugar. Deus usa o Natã para dizer: Davi, Salomão será o rei. A Betseba diz para Davi: Salomão tem que ser o rei. Aleluias, glória a Deus. Deus vai falando com o próprio Salomão, e aí o Salomão diz: mas quando vai acontecer? Não importa se o Davi já tem que ser velho, avançado em dias, não importa, mas o que importa é que a promessa de Deus acontece, a promessa de Deus se cumpre, a promessa de Deus chega, a promessa de Deus se torna uma realidade. O tempo da promessa de Deus chega. Uma segunda coisa interessante aqui nesse texto é que a promessa de Deus, ela chega na hora de Deus, no tempo de Deus. E uma segunda coisa aqui nesse texto é que não adianta você ter a promessa de Deus, mas não trabalhar pelo cumprimento dessa promessa. Você não pode criar obstáculos, você não pode criar óbices, você não pode criar dificuldades, você não pode criar relevos no caminho da promessa. Você precisa trabalhar pelo cumprimento da promessa. Porque aqui em 1 Crônicas 23:1 dá a impressão que houve uma certa facilidade nesse processo sucessório. Houve uma certa tranquilidade nesse processo de transição. Houve uma certa harmonia nas intenções, nos desejos e nas vontades, nesse processo de Davi sair e Salomão ascender. Mas a verdade é que isso não aconteceu. Pelo contrário, se você for ler, e eu peço por gentileza que os irmãos abram as vossas Bíblias aí, ler o capítulo de número 1 do livro dos Reis, o que é que nós vamos encontrar aqui no capítulo 1 do livro dos Reis? Nós vamos encontrar que o Davi é velho, e por ser velho, ele está já com o corpo enfraquecido, ele está com uma hipotermia. O que é a hipotermia? É quando o corpo está abaixo da sua temperatura normal. A temperatura normal do corpo é 36, 37 graus.
tanto que quando a gente fica com 38 graus, nós já estamos com febre. 39 graus, mais febre. 40 graus, mais febre. Se for aumentando a temperatura do corpo, dá o quê? Uma convulsão decorrente da febre, uma convulsão febril, porque o corpo tem a sua temperatura. Mas o Davi, por conta da idade, o Davi, por conta do desgaste físico, o Davi, por conta da degeneração da sua estrutura fisiológica, física, o Davi, ele encontrava-se velho e com uma densa hipotermia. E a hipotermia dele era tão grande que não havia cobertor, que não havia edredom, que não havia cochoado capaz de esquentar, de aquecer o seu corpo, de ferver o corpo de Davi. E aí o Davi, lá no primeiro livro dos Reis, ele pede para que os homens dele escolham 2 moças virgens e tomem essas moças virgens e coloquem essas moças virgens nuas para dormir com ele. É uma coisa assim que para nossa cultura nos incomoda muito, porque dá a impressão que o Davi é um aproveitador. Mas isso fazia muito sentido na cultura de Davi, a ponto de naturalmente escolherem 2 virgens, elas virem e estarem com o rei. Me parece que o Davi nunca teve nenhum tipo de intimidade com essas moças, mas o Davi deitava-se com elas e elas abraçavam o Davi era aquecido, mas o Davi tinha fortes crises ali de hipotermia, estava bem fragilizado, quase à morte. Um dos filhos de Davi, chamado Adonias, de forma sorrateira, de forma escondida, de forma sigilosa, foi e buscou apoio no Joabe, que era general do exército de Davi, e fez a cabeça do Joabe dizendo: Joabe, meu pai já é velho, meu pai já é caquético, meu pai já é senil, meu pai já tem que ser interditado, ele não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, e ele não consegue produzir nem ardor, nem temperatura, nem calor para sustentar o próprio corpo dele. Então meu pai precisa ser sucedido. Israel está sem rei, Israel está como ovelha que não tem pastor, a nação está desunida, está segregada, a nação está dividida, a nação precisa de um homem forte, e o homem forte sou eu sou o melhor nome dentre os príncipes, dentre os filhos, dentre a descendência, dentre as sementes de Davi, eu sou o melhor nome. E aí o Joabe disse: bom, eu represento a força militar, o exército, mas o exército não pode fazer isso sozinho, eu não tenho autoridade para fazer isso, porque tem uma lei em Israel, lá em Deuteronômio capítulo 17, que quem deve ungir o rei é o sacerdote e o profeta. Então eu não posso, o general por si mesmo não pode ungir, fugiria a sua alçada, fugiria as atribuições do seu cargo, não posso fazer isso. Mas nós vamos conversar com o profeta Abiatar, com o sacerdote Abiatar, e eles então chamam o sacerdote, e o sacerdote, que representava toda a força religiosa, diz: bom, você realmente, Adonias, me parece ser o melhor homem, você é um homem forte, você é um homem bonito, você é inteligente, você é um homem bem articulado, você é um sujeito que, humanamente falando, preenche os requisitos. Então nós vamos fazer aqui de forma sorrateira, de forma clandestina, de forma escondida, nós vamos fazer aqui uma consagração para você, e quando o seu pai fechar os olhos, o exército com a religião virão e apresentarão a Israel esse novo rei. E aí então o Adonias está lá fazendo essa tramóia, mas
A Bíblia diz, queridos irmãos, que em paralelo a isso, Deus visitou a casa do profeta Natã. Deixa eu dizer esta palavra para você que está me ouvindo aqui. Enquanto estão armando projetos destrutivos, Deus se levanta do seu trono para defender os seus servos, para vingar a sua causa e para alertar, aleluias, e para alertar. O profeta Natã tomou conhecimento disso. O profeta Natã por si só, ele não poderia de jeito nenhum, aleluias, tomar a frente disso. E aí então ele chamou Zadok, chamou o sacerdote Zadok e disse: Zadok, o Abiatar já está velho, e você sabe muito bem, Zadok, que Deus não falou nada de Adonias. Deus vem falando sobre Salomão e não sobre Adonias. E o Zadok disse: eu não vou aceitar isso. E o Natã e o Zadok falaram com outros membros do exército de Israel, que disseram: nós não concordamos com isso. E falaram com os anciãos das tribos de Israel, que disseram: nós não concordamos com isso. E aí levaram para Betseba, que levou para o Salomão. E aí então todos eles juntos entraram lá na sala, lá no ambiente que Davi estava, e disseram para Davi: Davi, eu sei que você já está velho, eu sei que você teria todo o direito de descansar e terminar os seus dias de forma ali tranquila, mas sempre tem problema para a gente resolver. Não importa se é no começo, no meio, no final da vida, a gente sempre tem dificuldade. Você tem uma demanda que você precisa resolver. Qual é a demanda? A demanda é o seguinte: Joabe e Abiatar estão ungindo Adonias, mas Deus tem falado sobre Salomão. Quem é que você vai consagrar? O Davi, irmãos, provavelmente já esquelético, já com o corpo bem fragilizado, sentou-se na cama, estendeu as mãos sobre Salomão e disse: Deus tem falado não sobre Adonias, mas Deus tem falado sobre Salomão, e a palavra de Deus não voltará atrás. Prepare tudo, porque eu vou agora transferir o cetro. Eu vou agora nomear o meu sucessor, e o meu sucessor será Salomão. Uramacandaramahai. Às vezes você recebe uma promessa de Deus e você quer ficar aguardando essa promessa acontecer em berço esplêndido, sem fazer nada, sem falar com ninguém, sem correr a lugar nenhum, sem intervir, sem o menor esforço. Deixe eu dizer para você: há promessas de Deus que são incondicionadas. O que quer dizer isso? Não depende de nada, vai acontecer e pronto. Por quê? Porque Deus quer assim, e nada e nem ninguém vai impedir. Mas há promessas de Deus que são condicionadas aos nossos esforços, à nossa dedicação, ao nosso esmero. São condicionadas àquelas pessoas a quem falamos e com quem falamos. Por isso nós não podemos esperar as promessas de Deus em berço esplêndido. Nós precisamos trabalhar para que essa promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Deus fala para você que vai abrir uma porta de emprego para você. Horas você precisa fazer cursos, você precisa fazer reciclagem, você precisa se atualizar, você precisa manter a sua empregabilidade em dia. Horas Deus fala para você que vai te dar um casamento, vai prover para você uma Rebeca, ou vai prover para você um Isaac. Não adianta você sair de casa todo feio, desconstruído, desarranjado, desarticulado. Não, você precisa passar um gel no cabelo, você precisa alinhar a sua roupa, você precisa corrigir as suas expressões. Por quê? Porque nós, aleluias, devemos trabalhar em favor do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Deus diz que vai te usar poderosamente na área do louvor. Então você tem que estudar um instrumento, aprender com gente que sabe mais do que você, aleluia, procurar se tornar o mais especialista e excelente naquela área. E alguém vai dizer assim: o que é que você está fazendo? Você diga: ainda não cumpriu, mas eu estou trabalhando pela promessa, eu estou trabalhando
pela promessa de Deus na minha vida. Oh, teketeremanaramarai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face. Levante a sua voz e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Ene cantaramahai. Pega na mão dessa pessoa abençoada que está aí do seu lado. Olha no olho dele ou dela e diga para ele ou para ela, em nome de Jesus, diga assim: trabalhe em favor da sua promessa. Faz alguma coisa em favor dos propósitos de Deus na sua vida. Ora candaramachura mahai. Quando nós trabalhamos, quando nós cumprimos a nossa parte, quando nós nos esforçamos, quando nós nos esmeramos, quando nós nos dedicamos, Deus honra o nosso esforço e nos leva ao cumprimento da palavra, nos leva ao cumprimento da promessa. Oh, aleluia. Fala para o seu irmão, tem muita gente trabalhando contra, mas tem gente animada para trabalhar a favor. Una-se com quem trabalha a favor da promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Tem gente querendo impedir, tem gente querendo desconstruir, tem gente querendo furtar, mas aquilo que é seu é seu. Aleluia. Levante a sua mão, por gentileza. Eu quero profetizar aqui esta noite. Aquilo que é seu é seu. Deus vai abrir as portas. Deus vai estourar os cadeados. Deus vai quebrar os ferrolhos. Ele vai aplanar os caminhos, endireitar as sinuosidades e vai trazer o cumprimento da promessa dele na sua vida. Oh, nekandaramahai. Deus fala: eu vou te usar no ministério. Então, se Deus está dizendo que vai te usar no ministério, é seu dever se esmerar, ler a Bíblia, meditar, estudar sistematicamente. É seu dever, aleluia, fazer o curso de teologia, se preparar ao máximo. Se você se preparar, a promessa se cumprirá. Aleluias. Deus confia em homens e mulheres prontas e prontos. Deus confia em pessoas prontas. E aí, quando Deus vê que essa pessoa está se aprontando, aleluia, está preparada, Deus vai e projeta essa pessoa para a glória do Senhor. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias. A promessa de Deus, quando é condicionada, ela exige de nós trabalho. Uma terceira coisa que esse texto aqui nos ensina é que a promessa de Deus, quando ela vai acontecer na nossa vida, nós precisamos nos unir com gente de Deus. É muito interessante, irmãos, porque ninguém que chegou lá sozinho. Quem chegou porque foi construindo uma malha de bons relacionamentos. É muito interessante porque Deus fala com Natã, o Natã fala com o Zadok fala com alguns dos heróis de Davi, e os heróis de Davi vão falar com os anciãos vão mandar chamar Betseba, e Betseba vai avisar a Salomão, e todos juntos vão na sala do rei, e quando chegam lá, a resposta vem. Fala para o seu irmão, una-se com pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, gente que nos chama para oração, gente que nos chama para o jejum. Obrigado, pastor Sanderley. Gente que nos chama para a oração, gente que nos chama para o jejum, gente que nos chama para o culto da vitória, gente que não fica nos instigando à blasfêmia, à murmuração, gente que não fica nos instigando à reclamação, gente que não fica nos instigando a maldizer, mas gente que diz: é hora de calar a boca, é hora de entrar em silêncio profundo, dobrar o joelho e falar no coração e na mente com Deus. E se não há mais resposta no aspecto horizontal, há ainda um Deus que está assentado no trono, e quando Ele libera a sua palavra, aleluia,
os reinos se desfazem, o arco é quebrado, o carro é queimado no fogo, e ele decreta a paz e a vitória. Levante a sua mão. Deus vai colocar gente, aleluias, abençoada aí de Deus perto de você. Gente temente a Deus, aleluias, gente que vai dizer para você: calma, espera em Deus, aleluia, gente que vai dizer para você: vamos orar mais um pouquinho, gente que vai dizer para você: vamos buscar ajuda em 2 ou 3 outras pessoas, porque Deus vai usar alguém, e essa pessoa, aleluia, será instrumento de Deus para te abençoar. Você acredita nisso? Aleluia, Deus vai colocar gente de Deus ao seu lado. Eu gosto muito do texto ali, Marquinhos, que Jesus, na via crucis, Jesus, né, na via sacra, ele não aguentou e ele caiu. E foi o momento único que Jesus ficou sozinho, porque Jesus não gostava de ficar só, ele sempre tinha gente. Ele orava só porque os 3 mais íntimos não oravam, mas se os 3 íntimos orassem, ele estava com os 3 íntimos, porque ele cobrou esses 3 algumas vezes. Nem uma hora vocês podem orar comigo? Jesus nem na oração quer ficar sozinho, ele quer sempre ter gente. Mas na via sacra, na via crucis, os irmãos se lembram, com o patíbulo nas costas, ele está caminhando depois de ter tomado, aleluia, muitas chicotadas lá no tronco pelos soldados romanos. Jesus então, ele está ali na via cruz e ele se sente enfraquecido e ele cai. E quando ele cai, ele está só. Os soldados romanos vêm na direção dele para chicoteá-lo, para forçá-lo a se levantar, mas ele não tem força. Mas quando os soldados romanos chegam, eles olham do lado e tem um sirineu, um homem de Cirene, aleluias, uma ajuda inesperada, mas foi Deus quem colocou aquele homem lá. E aí eles apontaram e disseram: dá uma força para ele. E o sirineu pegou Jesus e pegou a cruz, aleluias, e ajudou Jesus. Alguém diz que o sirineu, ele é um tipo do Espírito Santo, que nas horas de agruras, de angústias, de contingências, de adversidades da nossa vida, em que julgamos estar só, Deus diz: Espírito Santo, dá uma força para ele, dá um ânimo para ela. E o Espírito Santo nos levanta, nos coloca de pé e nos faz caminhar. Deus, aleluias, usa a gente para nos colocar de pé. Mas eu creio também que o sirineu não é apenas um símbolo do Espírito Santo que nos ajuda nas horas mais cruentas da nossa vida. Eu creio que o sirineu, ele é o símbolo de homens e mulheres de Deus, que quando nós estamos nos sentindo só, abandonados e no deserto, esses homens e mulheres de Deus vêm para nós e dizem: levanta, porque foi Deus que me mandou aqui. Foi Deus que me mandou aqui. E eu quero dizer, foi Deus que me mandou aqui esta noite para dar uma palavra para você. Levante a sua mão, por gentileza. A promessa vai se cumprir. Trabalhe em favor da sua promessa e creia que Deus vai colocar gente de Deus ao seu lado. Deus vai colocar gente especial ao seu lado. Aleluias. Aleluias. Fala para o seu irmão aí, conta comigo. Diga para ele: o ano de 2023 será longo, mas você não estará sozinho. Conta comigo. Aleluia. Eu acho interessante porque, por exemplo, na nossa igreja, e não só aqui, mas como uma regra, vão se formando também determinadas comunidades em determinados cultos. E tem gente que vem aqui só na quarta. Eu acredito que tem aqui pessoas que só vêm aqui na quarta, outros só vêm na segunda. Tem gente que só vem na escola dominical, outros só vêm no culto. É bom que se a gente pudesse participar de todos os cultos, mas não pode às vezes. Aí escolhe um dia para vir. Então a sua comunidade de fé é essa daqui mesmo, ó. Aleluia. Fala para o seu irmão: é você mesmo. Aleluia. É com você que eu quero contar no ano de 2023. É de mãos dadas com você que nós vamos romper todas as dificuldades, todas as lutas, e vamos sair do outro lado com a vitória.